O que é que fazem uma poeta, um economista e um jornalista neste podcast um pouco mais de azul? Bom, este episódio é dedicado ao impossível e Fernando Alves vai sustentar que a imaginação será uma ferramenta para derrubar os impossíveis. O Francisco Louçã vai falar da crise do regime, desde as querelas políticas até às tensões sociais, passando, claro, pelo 25 de Abril, pelo Museu de Peniche, assim como de outros impossíveis. Eu irei falar da peça de Tiago Rodrigues, Na Medida do Impossível, passando também pela Catarina e a Beleza de Matar Fascistas, agora editado em livro, sem esquecer o Rebelde e o Seu País Futuro. Um pouco mais de azul desta semana trata do possível e do impossível. E queria começar por vos contar uma história. É a história de um dos escritores mais conhecidos de Roma, Plínio, que nos primeiros anos da nossa era, ele estava exilado, provavelmente no ano 8 da nossa era, teria o significado de datação para ele, que não podemos imaginar, para nós é o ano 8. E então Plínio, que foi autor de imensas obras, escreveu 37 volumes sobre a história natural, sobre a zoologia, sobre viagens que ele não fez, inventou muito, mas em alguma página dos seus livros ele disse que quantas coisas, ou perguntou, quantas coisas são julgadas impossíveis antes de terem realmente acontecido. Eu vou-vos falar de 3 impossíveis. O 25 de Abril, o 25 de Novembro e um outro impossível mais diretamente relacionado connosco, que é a crise do regime. E começo pelo 25 de Abril, porque quando comemoramos os 50 anos do 25 de Abril, olhamos para ele não só como uma possibilidade, mas como uma realidade, como algo que faz parte das nossas vidas, faz parte das nossas tradições, faz parte da memória, faz parte das gerações que constituem o Portugal de hoje. E, no entanto, o 25 de Abril era uma impossibilidade. Foi um golpe militar de 4.000 homens fardados, num exército de 243.000. Uma parte estava nas colónias, é verdade, mas havia um muito maior potencial militar no continente, na metrópole, do que aquele que era levado na operação militar dos capitães. Portanto, parecia impossível. Parecia impossível para uma oposição que durante 48 anos se tinha confrontado com a ditadura. Foi recentemente inaugurado o Museu do Forte de Peniche. Pelo Forte de Peniche passaram mais de 2.000, cerca de 2.500 homens e algumas mulheres presos políticos, noutras prisões, Caxias, no Porto, no Aljube, no Tarrafal, estiveram muitas outras pessoas, algumas dezenas de milhares de presos. Para todos eles poderia parecer impossível, poderia parecer improvável, certamente pareceria difícil. E o 25 de Abril foi não só o sucesso dessa pequena operação militar que derrubou uma ditadura que não se conseguiu sustentar, mas foi ainda o princípio de uma revolução quando a massa popular, quando os trabalhadores, quando a população, homens e mulheres, começaram a fazer de Portugal a sua democracia. É a partir de uma impossibilidade que se tornou realidade, realmente aconteceu, diria o Plínio, que nós temos hoje uma democracia 50 anos depois. E foi ela que foi festejada nas maiores manifestações de 25 de Abril que tivemos desde sempre. Para quem bem se lembra, o 1º de maio de 74 terá sido uma manifestação gigantesca, talvez incomparável. Houve grandes manifestações na última década, ou década e meia. A manifestação da Geração Arrasca, em 2011, as manifestações a seguir contra a Troika e, porventura, a quarta que se lhes pode comparar, maior do que uma, comparável com outras, foi esta manifestação do 25 de Abril.
Foi, portanto, um ato extraordinário de revolta, de amizade, de fraternidade, de solidariedade, de participação, de atuação política de um povo que, olhando para as eleições do dia 10 de março, quis dizer a democracia e a liberdade são mais fortes do que quaisquer ameaças. A segunda impossibilidade de que vos queria falar foi o 25 de novembro. O debate surgiu a propósito da comemoração do 25 de novembro. Na realidade, tinha sido evocado como outras datas históricas. Talvez alguém se lembre de comemorar o golpe fracassado de 28 de setembro de 74 ou o golpe fracassadíssimo do 11 de março de 75. Mas não, é o 25 de novembro porque ele, na sequência de um conflito entre duas alas militares, com algumas implicações políticas muito evidentes, reorganizou o sistema político, mantendo, aliás, governos provisórios durante um tempo. Só muitos meses mais tarde, quando é aprovada a Constituição e é eleita o novo Parlamento, é que se formam os governos constitucionais. Foi, no entanto, um marco determinante na mudança da composição do regime naquele contexto. O que é certo, no entanto, é que os que querem comemorar o 25 de novembro pretendem fazê-lo, aliás, anunciado num congresso partidário nas vésperas do 25 de abril, pretendem fazê-lo como uma reparação em relação ao 25 de abril, como uma compensação, pelo menos, ou como uma demonstração de que havia forças que queriam conter aquela revolução e que, tendo triunfado, são elas que são constituintes do novo regime. Há, portanto, uma disputa política permanente, a disputa da memória, a disputa do passado e a disputa do presente. Os 25 novembristas de hoje são aqueles que querem dizer ao povo que as reivindicações populares, ou a mobilização popular, ou a festa popular que foi o 25 de abril, só podia ter terminado e tinha que lhe ser imposto o seu fim. Há, no entanto, um discurso político, eu queria dizer-vos algumas palavras sobre isso, um discurso político neste contexto do 25 de novembrismo, que é alguma mágoa contra os que, tendo vencido o 25 de novembro, não quiseram alterar a composição democrática do regime. Ou seja, não quiseram ilegalizar o Partido Comunista Português e outras forças de esquerda e, portanto, até se opuseram às forças mais conservadoras ou mais de direita ou de extrema-direita que queriam refazer o regime nesse contexto. E, portanto, para esses que estão zangados com os vencedores do 25 de novembro e que querem comemorar esse dia como uma espécie de ajuste de contas contra Melo Antunes, é tão instrumental dizer que a operação militar daqueles dias foi o resultado de uma tentativa de tomada de poder pelo Partido Comunista Português ou pelas forças militares que lhe estavam próximas. Trata-se de uma rotunda mentira. Trata-se de uma falsificação histórica sem nenhuma base. E eu queria, em poucas palavras, dar-vos conta de alguns factos que demonstram bem como isso não era uma realidade. O Partido Comunista Português realizou no dia 10 de agosto de 75, na periferia de Lisboa, uma reunião do Comitê Central e publicou imediatamente a transcrição da sua resolução. Veio-se a saber mais tarde, por iniciativa do próprio partido, que essa transcrição estava incompleta. Havia frases que tinham sido retiradas. E é muito curioso olhar agora para essas frases que o próprio partido nos deu conta passado pouco tempo. Porque elas têm que ver precisamente com a confrontação, a desconfiança, até a zanga de Álvaro Cunhal com Vasco Gonçalves e com o setor gonçalvista das forças militares que pressionava uma confrontação com o Grupo dos Nove, a que se opunha a Álvaro Cunhal. Dizia então, nas frases que não foram então reproduzidas para não agravar esta disputa pública, pelo menos com o setor militar que estava mais próximo do Partido Comunista, dizia então Álvaro Cunhal o seguinte: fizemos diligências junto do próprio primeiro-ministro, Vasco Gonçalves, para dizer que punhamos muitas reservas em relação à formação do novo governo, o 5º governo provisório. Tomámos a responsabilidade de comunicar que não apoiávamos, ouçam bem, não apoiávamos a constituição desse governo de Vasco Gonçalves se não tivesse um apoio militar. Ou seja, se não fizesse a ponte com o Grupo dos Nove.
Tomámos essa decisão para não comprometermos com uma representação partidária uma solução muitíssimo incerta. E depois ainda acrescentou: era preciso lançar pontes com forças ou elementos que estão colocados hoje num setor que contraria o processo. E devemos reconsiderar todo o problema da Revolução Portuguesa através das negociações. Acrescenta ainda Cunhal, frase retirada da primeira comunicação pública do texto e depois acrescentada porque, de alguma forma, Álvaro Cunhal quis repor a sua posição de desconfiança e torná-la pública. A divisão que se verificou no MFA entre a esquerda militar e o que ulteriormente se chamou o Grupo dos Nove, continuo a citar, foi talvez o acontecimento mais grave de todo o processo revolucionário. Toda a fantasia que diz que Álvaro Cunhal queria tomar o poder para impor o predomínio de uma força militar e do seu partido neste contexto é uma pura falsificação. Pelo contrário, Cunhal estava a pôr travão às orientações que Vasco Gonçalves queria imprimir ao 5º Governo Provisório, desconfiava dele, opunha-se à sua Constituição e pretendia uma reconciliação com o Grupo dos Nove. A história foi o que foi. Foi a possibilidade que acabou por se impor e foi um golpe militar que, através de operações muito limitadas, reorganizaram o sistema político, o sistema de comando militar. Otelo perdeu o seu comando do COPCOM em Lisboa, outros militares foram também afastados das suas posições de responsabilidade e o Grupo dos Nove, que decidiu, pela voz de Melo Antunes, preservar a legalização de todos os partidos, porque havia quem quisesse pô-la em causa, acabou por triunfar e, nesse contexto, determinar o rumo político até às eleições que determinaram a formação do primeiro Parlamento. Essa é a história do 25 de novembro e é aquela que cria tanta mágoa aos que tentaram fazer do 25 de novembro uma outra possibilidade que não se realizou, que era um regime repressivo, um regime, enfim, um regime musculado que ao povo do 25 de Abril dissesse que não era possível continuar a ouvir-se a sua voz. O terceiro tema de que vos queria falar, neste um pouco mais de azul, sobre o possível e o impossível, é sobre uma possibilidade perigosa. É sobre a crise do regime. A crise do regime que estamos a viver, a crise do nosso regime 2024, na sequência destas eleições, sobretudo. E queria apontar o visível dessa crise e o mais invisível, que pode ser, aliás, a possibilidade mais preocupante no contexto social. Bom, o visível é a crise de 3 pilares do regime. O Parlamento e o Governo, primeiro pilar, o Presidente da República, a Presidência da República, o segundo, e a Justiça, o terceiro. E há algumas palavras breves sobre cada um deles. Que a Assembleia da República resulta de uma eleição que lhe impôs uma maior fragmentação, não havendo maioria para a bancada governista, é totalmente evidente. E as primeiras semanas demonstraram que, com a tentativa tanto da IEL, mas sobretudo do Chega, de aproveitar a fragilidade da AD e de fazer dessa fragilidade o tema essencial da sua atuação política, a instabilidade do governo se tornou mais forte. É mais difícil ao governo fazer a política de balanceio entre o Partido Socialista e o Chega, como tinha previsto, porque em ambos os casos se apercebem as outras forças políticas desta estrutural fragilidade e da característica, que já aqui falei, de que Montenegro juntou um comitê eleitoral mais do que tudo. Há outros fatores que agravam esta dificuldade. A própria inépcia do governo, a dificuldade de fazer aprovar a sua proposta sobre o IRS, que era uma proposta tão minoritária, enfim, tão insignificante, para usar uma palavra mais exata, tão pouco expressiva do ponto de vista da alteração que foi com trombetas prometida durante a campanha eleitoral, que não teve força política para conseguir uma aliança maioritária e não se sabe agora como poderá triunfar. Acrescenta-se a isso a inépcia de Nuno Melo, quem é que poderia esperar outra coisa, ao propor que a ampliação do recrutamento militar se fizesse pela consignação de jovens delinquentes que pudessem passar uma parte de alguma pena
como soldados. Tudo isso mostra confusão, incapacidade de gestão política. Portanto, o Comitê Eleitoral funciona mal. Não sabe onde põe os pés em cada passo que dá. Acresce ainda que a própria Assembleia da República sofre de outros fatores de desconfiança. Um deles é muito evidente nas escolhas das listas eleitorais para o Parlamento Europeu, que no Partido Socialista, os 3 primeiros candidatos, Marta Temido, Francisco Assis, Ana Catarina Mendes, se tenham candidatado e sido eleitos para o Parlamento em março para se candidatarem em abril ao Parlamento Europeu, eu acho que só porventura as próprias pessoas não se aperceberão da ofensa que isso representa para os eleitores. Porquê é que então se candidataram, se queriam ser candidatos a um outro cargo diferente que é incompatível com o primeiro? Como é que podem estar um mês no Parlamento para saltarem depois, numas eleições, para um outro cargo no Parlamento Europeu? É tão absurdo que só há uma explicação para esta candidatura, que é os próprios não se aperceberem do chocante, ou até do provocante, que é esta espécie de carreiras meteóricas de parlamento em parlamento. E isto é desconfiança em relação à estrutura parlamentar. O mesmo se pode dizer do outro pilar do regime, que é a Presidência da República. O Presidente da República foi, durante os seus primeiro mandato e mandato e meio, que ele já tem, enfim, vai se aproximando do fim, um vértice do sistema político. Foi um ponto de apoio para os governos de António Costa, porque neutralizava uma parte da direita e porque até funcionava, como foi muito evidente durante o período do Covid, como um amortecedor ou um explicador das posições que, concertadas ou não, ou tomadas pelo governo, iam sendo geridas no contexto das dificuldades que o país atravessou. E, portanto, era um fator de estabilização. E tornou-se agora, porque perdeu esse vértice. Há muitas explicações psicologizantes. Marcelo tem isto ou Marcelo aquilo. Bom, isso importa relativamente pouco e ninguém é um psicanalista capaz para fazer uma análise sobre o que passará pela cabeça de Marcelo. Mas o que se pode saber, e o que sabemos, é que o Presidente perdeu o equilíbrio porque não é o vértice deste sistema político. Nem tem uma Assembleia com um governo em que se possa apoiar ou com o qual possa contracenar, nem tem um sistema político que lhe dê uma estabilidade nos próximos anos, em que ele possa pensar soluções hegemonizantes. Portanto, o Presidente, não tanto pelas suas palavras, menos ainda pelos seus atos, mas muito mais pela perda do seu papel político, tornou-se um fator de instabilidade. E o terceiro pilar é o outro fator de instabilidade, que é a atuação do Ministério Público, contrariada por tribunais, derrotas significativas, no caso influencer, ganha algum peso social e não pode deixar de ganhar, não pode deixar de crescer. O incómodo com o facto de António Costa ter sido referido como investigado num processo criminal, portanto de enorme gravidade, e não ter sido ouvido 5 meses depois, com as consequências que isso teve na percepção da atuação do Ministério Público. É, portanto, uma forma de fragilizar o Ministério Público e, portanto, fragilizar o conjunto da Justiça e até de permitir leituras de que há uma atuação da Justiça com agenda política. Isso é o pior dos contextos em que a justiça portuguesa se pode colocar e está a colocar-se por força da sua própria atuação. Portanto, cada um destes fracassos, ou cada um dos arrastamentos de processos por uma década ou por alguns meses sequer para dar os primeiros passos, vão acentuando os problemas da justiça, acentuando a sua separação em relação ao consenso popular que devia suscitar a atuação e a garantia da lei e, portanto, torna-se um terceiro dos fatores desta crise visível do regime. Queria, no entanto, acrescentar algumas palavras sobre os fatores da crise invisível, porque essa é a mais importante e vai ser a mais importante. Resolva-se ou não a maioria parlamentar, haja ou não haja eleições, seja substituído o Presidente por quem vier a ser na próxima eleição presidencial, seja possível ou não, e veremos se é alguma solução, remendos imediatos, soluções estruturais como são necessárias na reforma da Justiça, há uma crise invisível
que essa é a causa fundamental das dificuldades do regime. Que é o facto de parte importante da população, eu diria mesmo mais, uma parte crescente da população, sentir as dificuldades de resposta para a sua vida. 3 exemplos. Segurança social. Foram revelados alguns dados que dão uma indicação precisa sobre isso. Em 2022, não temos ainda os dados de 2023, a pensão média das mulheres era 43% abaixo da pensão média dos homens. Isto traduz décadas de desigualdade que chegam depois à formação da pensão e são, evidentemente, provas de uma injustiça que não pode deixar de ser sentida por uma parte tão grande da população. Mas talvez ainda mais preocupante é que homens e mulheres pensionistas e hoje contribuintes e, portanto, futuros pensionistas só podem ficar alarmados quando a Comissão Europeia lhes vem dizer que se hoje há uma perda no valor das pensões, uma perda em relação aos últimos salários, que é da ordem dos 15%, na verdade já pode ser um pouco mais, ou seja, em média as pessoas recebem 85% do seu último salário a título de pensão, quando passam de uma condição para outra. Para muitas pessoas a diferença é maior. Agora, a Comissão Europeia diz-nos que em 2050, portanto daqui a 25 anos, a diferença será de menos de metade. Não uma perda de 15%, mas uma perda de 56%. O que significa um enorme empobrecimento. Estamos a falar de pensões médias em Portugal, que em 2023 são à volta dos 600 euros, 620 euros. Quaisquer que seja o progresso que esse valor tenha nos próximos 25 anos, uma perda de mais de metade do valor é um enorme choque de empobrecimento. A Comissão Europeia, no entanto, não está a fazer uma previsão na base de dados demográficos ou na base de políticas que possam sustentar a segurança social. Está a partir do princípio que é preciso retirar à segurança social a garantia dos direitos aos pensionistas. E não é por acaso, aliás, que interpretando estes dados ou esta projeção futurista neste contexto, um dos porta-vozes dos fundos de pensões e do sistema financeiro português, o professor Jorge Bravo, da Universidade de Évora, vem a dizer que, muito bem, é preciso, portanto, pôr o dinheiro nos fundos de pensões e abdicar da ideia de que a segurança social deve dar uma garantia pública e estável às pessoas que vão descontando hoje e que esperam ter, portanto, a sua pensão no futuro. Portanto, uma das crises do regime está aqui. Para 2,5 milhões de pessoas que são os pensionistas de hoje, ou para 3 milhões ou 3,5 milhões que sejam os pensionistas amanhã, a incerteza sobre a garantia democrática de que o seu esforço é compensado por um respeito reconhecido pela sociedade, no sistema de pensões da Segurança Social, é um dos fatores de maior instabilidade do regime. Há outros ainda, que têm um segundo, será a crise da habitação. Foram publicados há poucos dias os dados sobre a valorização das casas em Portugal no primeiro trimestre deste ano, 2024. E a valorização, que tem escalado em todos os trimestres de todos os anos passados, voltou a subir cerca de 10%, 9,6%. Em Lisboa, comprar uma casa de 100 metros quadrados custa cerca de 230 mil euros, noutras regiões do país um pouco menos, mas enfim, é exorbitante do ponto de vista do poder aquisitivo das famílias, e isso cria uma crise geracional que tem já vindo a ser comentado sucessivamente. E, portanto, temos aqui um segundo problema. Para as gerações atuais, para os jovens em particular, a certeza de que mesmo que a procura se reduza, porque os preços são tão elevados, os preços continuam a subir e, portanto, se tornam ainda mais inacessíveis para uma parte da população. Segurança social e habitação são dois dos invisíveis desta crise do regime. E há um terceiro, que é o sistema fiscal. Com este governo tem havido uma grande pressão das grandes empresas. Há pouco tempo Vasco de Melo, por exemplo, o representante de um dos maiores grupos económicos portugueses, veio dizer que o sistema fiscal era particularmente injusto para quem? Para as grandes empresas. A Galp está permanentemente em guerra contra o Estado português. A EDP também continua a guerra do pagamento dos impostos da venda da concessão das barragens. Portanto, nós temos, de uma forma muito mais explícita do que no passado, já era assim,
Mas agora é muito mais agressivo as grandes empresas a pressionar este governo. Se ele for curto, mais uma razão para que muito depressa lhes dê boas garantias de um bónus fiscal, como aliás prometeu com a redução do IRC. Agora, em todas estas questões, o que resulta é crise de regime. Porque socava a base de confiança, segurança social para todos, habitação possível para as pessoas que dela precisam, um sistema de impostos que seja justo. Se na segurança social, na habitação e nos impostos o que se agrava é a desigualdade, o regime que é responsável pela legislação, pela estrutura e pelas práticas sociais neste contexto só pode ser um regime que é visto por uma parte crescente da população como perigoso, como um inimigo, como uma perseguição e como um fator de perda da democracia. Esse é talvez o impossível mais perigoso dos dias de hoje, que é a destruição da confiança democrática. Olá, o podcast de hoje com o tema impossível faz-se ainda no rescaldo da maior manifestação de Abril em que me lembro de ter participado. E julgo que terei ido a todas, primeiro ao colo dos meus pais, até chegar a minha vez de levar os filhos encavalitados nos ombros, para depois ser chegado um momento em que os filhos já não precisam, há muito, ainda bem, de ninguém que os carregue para gritarem a liberdade na avenida. A partir da linha, às vezes disputada e às vezes, pelo contrário, tão fortemente vincada, a partir da linha que separa possível do impossível, gostava de vos falar um bocadinho do espetáculo de Tiago Rodrigues, Na Medida do Impossível, que esteve em digressão por Lisboa nestes últimos dias. Depois, com o embalo dessa peça recente, resgato a anterior, Catarina e a Beleza de Matar Fascistas, que acabou de sair em livro, editado pela editora Tinta da China. Mas antes, e a propósito da impossibilidade do possível, ou vice-versa, e porque se, na verdade, isto não anda tudo ligado, cabe-nos, afinal, a nós ligar as coisas do mundo, antes, portanto, gostava de lembrar o poema de Rui Belo, aquele poema tão conhecido, Portugal Futuro, que será, quanto a mim, um dos grandes poemas da língua portuguesa. Assim, qualquer pretexto é bom, qualquer pretexto me serve para lembrar. Leio só estes primeiros 2 versos do poema. É um poema de 1969 que nos diz assim: o Portugal futuro é um país aonde o puro pássaro é possível. Portugal futuro é um país aonde o puro pássaro é possível. O que mais me comove no início deste poema não é só a perspectiva de, em 69, num Portugal impossível, se vislumbrar à distância um possível país futuro e a esperança de lá se ser feliz. O que, na verdade, mais me comove é este pequeno gesto oculto, desventrando a gramática, do pronome relativo aonde Portugal futuro é um país aonde o puro pássaro é possível. O verso, assim dito, obriga a um movimento em que a resistência à gramática permite atirar sempre mais para diante, sempre mais para lá, o Portugal futuro. E perante a impossível possibilidade de o alcançar, esse Portugal futuro, inscreve no poema, neste cintilante aonde, o gesto de estarmos sempre a caminho e nunca parados. Este poema, Portugal Futuro, é depois republicado em 1973 no livro justamente intitulável País Possível. E também aí se recupera a imagem de Portugal, do Portugal como palavra tensa e Portugal como um país sem boca e sem olhos. O título deste poema é, na nova versão de 73, Lugar Onde, portanto, parado no tempo. Matéria, como se diz nos versos, matéria para mais esquecimento. O onde, ou o aonde,
o estar ou o ir, o possível no impossível, são também os vértices da nova peça de Tiago Rodrigues, Na Medida do Impossível. Por isso, me assaltaram à memória estes poemas de Belo ao ver o espetáculo nos últimos dias na Culturgest. A peça divide o mundo em dois, o possível de um lado e do lado oposto o impossível. E mostra às pessoas que por esse mundo fora transformam o lugar onde num permanente aonde. Enquanto houver estrada para caminhar, e às vezes mesmo que não haja essa estrada para caminhar, essa estrada é feita, mas enquanto houver estrada para caminhar, essas pessoas traçam um resquício de confiança na possibilidade de um futuro. Como abril é um cravo de muitas pétalas, cada qual crescendo em direções diferentes, fez total sentido incluir a exibição do espetáculo nas comemorações do 25 de Abril. Na Medida do Impossível está nas fronteiras do teatro documental, que atinge, assim subtilmente, uma reflexão ensaística, diria em forma de dramaturgia. Tiago Rodrigues vai explicando nas várias entrevistas que deu por estes dias o intuito, o objetivo deste projeto. Tudo começa com uma procura de investigação, seguindo um método que, aliás, é tudo igual, tudo similar à investigação jornalística. No fundo, o objetivo é buscar compreender, a partir de narrativas na primeira pessoa, o que é, como é, quais os dilemas, qual a vida concreta até, as dúvidas, os dramas, o sentir das pessoas que dedicam a sua vida a missões humanitárias. No fundo, aquelas pessoas que saem do mundo e que saem do mundo possível para o mundo impossível, transformando o advérbio do seu lugar onde num aonde que vai para lá da verosimilhança que o real devia sequer admitir. Ali, o impossível acontece. Estas pessoas, que não são heróis nem heroínas, só pessoas vindas do mundo possível, fazem o impossível acontecer. Os relatos a que o espectador tem acesso não se quedam numa perspectiva moralista, sequer panegírica, o que não significa nunca, e isto é importante, que se procure no espetáculo a neutralidade. Pelo contrário, há ali um ponto de vista que se quer explorar, mais do que isso, há um ponto de vista que se quer experimentar em cena para lá dos frangalhos de histórias narradas e que deixam, diga-se aliás, e que deixam o espectador também no frangalho. Toda a peça em si é uma reflexão cívica que se estende ao sentido crítico da liberdade criativa que se quer expor, que se quer fazer ouvir. A peça foi escrita a partir de entrevistas a dezenas de pessoas que trabalhavam em missões humanitárias, desde a Cruz Vermelha aos Médicos Sem Fronteira. Mas não foram somente recolhidas pelo encenador, pelo contrário, envolveram toda a equipa. Toda a equipa, desde os 4 autores até ao responsável musical, Gabriel Ferrandini, que toca, aliás, é responsável musical, Gabriel Ferrandini, toca, aliás, durante todo o espetáculo, bateria em palco, mas toda a gente esteve presente nas entrevistas, até os responsáveis técnicos pela luminotecnia e som. A todos chegaram por via direta os depoimentos de cada uma das pessoas entrevistadas, não havendo, à partida, um guião rígido da entrevista. Algumas, explica Tiago Rodrigues aos vários órgãos de comunicação social, algumas entrevistas terão durado pouco mais de 1 hora, enquanto que outras terão durado quase um dia inteiro. Inteligentemente, quebra-se a barreira entre quem está no palco e fora dele. E isso vai obrigar a uma maior implicação ética da audiência. Faz com que a peça funcione numa espécie de mise en abîme, simulando fazer-se à medida da representação. Podemos dizer que estamos perante um cenário minimalista. Uma enorme tenda de campanha,
cujo pano vai sendo erguido, vai sendo içado, até que o espectador tenha acesso àquilo que o pano parecia camuflar. Um imenso espaço vazio, aquilo que no fundo não se vê, aquilo que no fundo não é visto. As situações brutais, terríveis, impossíveis, a que os espectadores do lado possível e confortável do mundo nunca têm verdadeiramente acesso. Só acedem a destroços de informação sobre o que ali se vive, ali se passa, mas que é sempre impossível de imaginar ou de saber concretamente. Esse parece ser o primeiro ponto de vista desta peça e do que o espectador toma consciência. Em Erguendo-se a Tenda, que primeiro é tão somente um largo pano que oculta o cenário sem que se veja nada debaixo dele, a não ser contornos, mas dizia, em Erguendo-se a Tenda, o espaço é vazio. Nada, afinal, se desoculta. Só um espaço vazio, ocupado pela música, a batida angustiante da bateria, cada vez mais rápida. Tudo o que se passa daqueles lados do mundo em condições tão extremas que nos parecem impossíveis, na verdade, tudo o que ali se passa, nunca o poderemos verdadeiramente saber. Só temos relatos, farrapos soltos, memórias que simulam, aliás, ser em primeira mão, memórias dessas experiências a que dificilmente, tão dificilmente, as palavras conseguem sequer chegar. O texto vai então delineando a fronteira que separa os mundos, os valores, as experiências. O lado de cá, do nosso partilhável mundo possível, assim intitulado, e os lados de lá, do impossível, como são chamados todos os lugares aonde estes voluntários vão. Lugares para lá do possível, para lá do visível, para lá até do plausível, do imaginável sequer. Não há nomes, nem de países, nem de cidades, nem de locais, nem sequer os de origem dos voluntários em missão, nem os dos destinos. Assim, aos poucos, vai-se progredindo na peça e o texto vai transformando histórias concretas, reais, apesar de nos parecerem sempre impossíveis, portanto, histórias concretas, reais, identificáveis, verdadeiras, ouvidas e reproduzidas pela memória, tudo isso vai ser transformado numa reflexão ética, verdadeiramente humanista e que atravessa o espectador, percorrendo os interstícios das suas referências, no fundo, percorrendo as suas convicções e convocando-as. Aliás, e isso é uma das estratégias mais conseguidas da peça para tocar o espectador, parece-me, aquelas 4 personagens, 2 homens, 2 mulheres, que falam em palco em diferentes línguas, portanto, de diferentes nacionalidades do mundo possível, posicionam-se diante do espectador como se estivessem perante o encenador. Como se estivessem perante o encenador, assim como dos atores, da equipa técnica, no próprio momento das entrevistas que antecederam a preparação deste texto definitivo que é a peça. E é aí, então, que se quebra a barreira entre espectador e ficção, como se a audiência estivesse a ser dada em primeira mão, a fala direta, as entrevistas, os comentários, as histórias, as próprias atitudes de cada qual dos voluntários. No fundo, o acesso direto, é aquilo que o espectador tem, o acesso direto às suas memórias, tal como eles as lembram, tal como eles lembram aquilo que viveram do outro lado das fronteiras do mundo, do lado do impossível. Depois de os percebermos um pouco melhor, as suas motivações, e às vezes não as percebemos assim tão bem, que o possível é tantas vezes impossível de compreender, mas depois disso tudo, de compreendermos essas motivações, chegam-nos as histórias de cada voluntário no terreno e também do modo como cada qual se pensa a si mesmo no furacão da experiência. Aí não são as histórias concretas do impossível, cada qual escolhe uma específica para expor, mas são os dilemas, as questões éticas
que acabam por perpassar a questão social sempre, mas que vão atravessando pessoalmente, eu diria mesmo intimamente, cada qual daqueles voluntários. E cada uma das histórias contadas, cada modo de ser, cada modo de ler os dilemas do impossível, das personagens com quem se vão cruzando, tudo isto provoca uma impressão no espectador que se coloca então no papel do encenador, a ouvir os relatos, a ouvir as experiências como que em primeira mão. Depois, tal como o encenador, o espectador terá de decidir por si e de si para si o que fazer com elas, o que fazer com estas histórias, o que fazer com estes relatos. Na Medida do Impossível, tinha sido já estreada em 2022 em Genebra, onde aliás foram feitas a maior parte destas entrevistas e onde se situam as sedes da maior parte destas organizações humanitárias com quem Tiago Rodrigues teve contato. Depois, esta mesma peça foi também estreada no Festival de Avignon, de que Tiago Rodrigues é agora diretor. A peça andou estes 2 anos em digressão até chegar finalmente a Portugal, mesmo a tempo das comemorações dos 50 anos de Abril. E isto aconteceu na mesma altura exata em que sai o livro com o texto do espetáculo Catarina e a Beleza de Matar Fascistas, que é agora acompanhado por um prefácio assim de longo fogo, da responsabilidade de Gonçalo Frota. Esse prefácio é muito interessante porque explicita o processo da peça, mas do ponto de vista de dentro, da própria relação dos atores, do encenador, com esta experiência concreta da sua representação em várias salas de espetáculos, em Portugal e também fora do país. Mas este pós-fácil torna explícita a experiência dos dilemas, tal como a ator o experimentou no decurso da peça. Interessante que, não sendo do mesmo teor, essa peça de então, esta Catarina e a Beleza de Matar Fascistas, e que está agora em livro, mesmo não se tratando este de teatro documental, aqui nitidamente a ficção pesa mais forte, se assume também nesta peça, ou se assumia também nesta peça, um pendor ensaístico e quase que lhe poderíamos chamar teatro-tese. Isto porque provoca a discussão, a experimentação de hipóteses éticas que os atores e encenadores viveram, experienciando, experimentando até mais do que representando. A história é simples e subejamente conhecida. Quem não viu o espetáculo agora pode lê-lo, não é a mesma coisa, mas temos agora acesso ao texto. Mas a história é subejamente conhecida. Uma família cujos membros são todos chamados de Catarina, como referência a Catarina Eufémia, todos os anos se junta para que o membro da família mais novo cumpra uma tradição familiar: raptar e matar um fascista. Quando cabe a uma das Catarinas, uma das mais jovens, esse mesmo papel, ela então recusa-se levantando questões éticas. A questão resume-se assim: será que poderemos, em democracia, violar as regras democráticas, mesmo que seja para defender a ela mesma a democracia? Será que podemos violar as regras democráticas para defender a própria democracia? Depois das últimas eleições, a tese implícita torna-se incomodamente profética. De que lado, afinal, temos estado na defesa da democracia? E também aí, na representação do espetáculo, num procedimento obviamente diverso, mas que vai beber na mesma lógica de implicação do público e do espectador, também aí se batem, afinal, as fronteiras entre a ficção do palco e o cá fora se vê nesse espetáculo, então, na representação de Catarina e a Beleza de Matar Fascistas. No final da peça, as luzes da sala acendem-se, rasurando a divisória entre o espaço ficcional do palco e o espaço real do plateia. E é então aí
nessa situação de ambiguidade, porque as luzes da sala já se levantaram, é então aí que o fascista toma a palavra num discurso contínuo, cara a cara, frente a frente com o público, e já não é possível calá-lo. O fascista toma o poder e está ali discursando, dizendo que em democracia não pode ser dito, mas que todos nós deixamos e tornamos possível. Não por acaso saiu num pasquim que não quer nomear nos últimos dias a entrevista a um PIDE, o último, dizem, a um PIDE a quem quiseram provocatoriamente dar voz em abril. PIDE esse que também não vou nomear, mas que refere, ufano e desafiador, refere-se à tortura, aos choques elétricos dados aos presos políticos, com uma comichões nas pernas, numa leveza agoniante de quem se refere ao terror, mesmo às mortes causadas pela PIDE no dia da Revolução, com a leveza de um fait divers, de uma conversa de café, de um ameno serão. Um PIDE que recebeu da mão de Cavaco Silva a pensão vitalícia por serviços prestados ao país, que foi recusado a Salgueiro Maia. Ler essa entrevista com o livro de Tiago Rodrigues na mão, com as suas produções dramáticas a ecoar na memória, é tornar a ficção assustadoramente real, mesmo documental. Cabe-nos a nós não tornar isso possível e recusar manter este país um lugar onde, ou, como diz o Rui Belo, um país sem olhos e sem boca. Obrigada. Na tarde dos cravos ao peito, chegados à avenida, lembrei-me do que Rubem Fonseca dizia da imaginação, que ela é um labirinto onde o difícil não é a saída, mas a entrada. Ele disse difícil, não disse impossível. E que dissesse, trazíamos de um maio antigo a razoável exigência de impossíveis. Foi esse o maio em que exigimos a imaginação ao poder. Na verdade, a imaginação é uma ferramenta para derrubar impossíveis. E assim imagináramos que seria, assim o dizíamos na véspera, como se o adivinhássemos, como se erguêssemos fasquias impossíveis, para as derrubarmos. Foi o que aconteceu na tarde dos cravos ao peito. Os impossíveis têm muito que se lhes diga. Chegado ao final da multidão compacta, escutei uma voz antiquíssima soando na minha cabeça. Faz como a formiga, fura, fura, fura sem parar. Formiga de furar e já cigarra de cantar. Cigarra de furar, formiga de cantar, furando sem andar, um passo apenas, respirado, andando sem sair do lugar, labirinto de rostos e de sorrisos, em entrando, já de sair não queres cuidar. Na manhã de 1 de abril, confinado, acordei com os galos para descer ritualmente a avenida. Sozinho. Ora, sozinho, avisou Mayakovsky. Não posso carregar um piano e menos ainda um cofre forte. É impossível, gritou Mayakovsky. Foi mais labiríntica essa descida da avenida vazia há dias, mais desarmada a imaginação. Não havia impossíveis nem noção de entrada ou de saída. Desculpa, Mayakovsky, no meio da multidão posso carregar um piano ou uma chaimite. Ovídio Martins, o poeta cabo-verdiano que conheceu a prisão e o exílio, aquele que num verso gritou "Não vou para Passárgada", dedicou a Baltasar Lopes da Silva, fundador da Claridade e autor de Chiquinho, um poema intitulado O Único Impossível. De que impossível se trataria? Do tão impossível que é colocar mordaças a um poeta. E por que não fechar na mão uma estrela? O universo num dedal? Perguntava o poema. E por que não parar o vento, travar todo o movimento? Era mais fácil, alvitra Ovídio Martins, era mais fácil deslocar montanhas com uma flor, desviar cursos d'água com um sorriso. Sim, por certo, todos fizemos isso, ou algo parecido, com uma impossível perna às costas na tarde dos cravos ao peito, na avenida, há dias. António Jacinto, de quem Fausto Bordalo Dias musicou com uma sensibilidade pungente a carta de um contratado, esteve preso no Tarrafal, lugar da impossível e mais absurda crueldade, num lugar estranhamente chamado Chão Bom. E lá no Tarrafal escreveu um poema para Ovídio Martins.
Do chão de pedra brotam pedras feitas casas. Das casas de pedra, os homens que são pedra nascem. Das ilhas de pedra, os homens vão enluarar o mundo. Quando, no final da tarde, terminou a lenta descida da avenida, fura, fura, fura sem parar, estava a cidade enluarada. Multidão labirinto amável de si mesma, todos caminhando enquanto trocávamos abraços. Tínhamos superado os impossíveis, tínhamos deslocado a montanha com um cravo. E foi mais um episódio de Um Pouco Mais de Azul, dedicado ao impossível, com realização do Miguel Bordalo, produção da Joana Louçã e grafismo do Tiago Tavares. Podem seguir Um Pouco Mais de Azul nas plataformas de podcast e no YouTube também.